Bom dia, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Hoje, 25 de setembro de 2024, estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Essa reflexão de hoje nós iremos falar sobre imagens e símbolos do Apocalipse, né? Para entender o Apocalipse, nós precisamos estudar os símbolos e as imagens do Apocalipse. Lá nos Evangelhos, Jesus falava muito através de parábolas para os seus discípulos, né? E aqui no Apocalipse ele fala muito sobre símbolos e imagens. Nós precisamos conhecer as imagens. A Bíblia refere aqui, por exemplo, o dragão e o mar. E viu sair do mar um dragão, né? Muitas pessoas não entendem. Uma vez eu dando ensinamento para um aluno, e quando referi sobre Apocalipse 13, falando justamente desse dragão que iria sair do mar, que ele me falou que ele temia que é uma praia, justamente por isso que ele temia sair do mar um dragão, né? Aí por falta de sabedoria, por falta de conhecimento da palavra, ele imaginaria que iria sair realmente um dragão do mar, assim como sai uma baleia. E ele temia aí. Aí eu fui explicar para ele que o dragão é uma imagem simbólica. O dragão representa Satanás. E o mar, água, representa povos e nações. Então que o dragão, ou seja, Satanás, ia sair do meio dos povos. Aí foi então que ele foi entender o que era a figura do dragão e do mar. Amém? Aí nós precisamos conhecer as figuras do Apocalipse. Eu vou trazer aqui uma relação pequena, mas depois você vai estudar e buscar o estudo sobre símbolos e imagens do Apocalipse. Amém? Lá na Bíblia, quando se fala em animal, está falando de reino. Quando fala de mulher, está falando de igreja. Mulher representa igreja. Quando fala de chifre, está falando de poder. Quando fala de águas, conforme no mar, né, nos rios, está falando de povos, de nações. Quando fala de vento, está falando de guerras. Quando fala de cabeça, está falando de montes. Quando fala de meretriz, o nome já diz, prostituta. Mas como está falando de meretriz e prostituta, está falando de uma mulher prostituta e de uma igreja. Então a igreja prostituta, uma igreja cheia de blasfemas. Nós vamos falar lá no capítulo 17, fala da grande prostituta. Aí você depois vai ler ali em Apocalipse 17, vai falar justamente da grande prostituta. Quando fala de cordeiro, é lógico, está falando de Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando fala de Babilônia, está falando também das falsas igrejas, né? Nós temos aí a igreja romana, a igreja apostólica romana, foi e é uma igreja que persegue cristãos. Na época da Inquisição, eles perseguiam cristãos só porque eram seguidores de Cristo. E ali a Bíblia diz que Nero incendiou Roma com tochas humanas. Pegaram cristãos, diz que faltou madeira para crucificar aquelas pessoas e queimaram, porque eles deixaram de adorar o imperador romano Nero para adorar a Cristo. E a Bíblia relata que essas pessoas se tornaram mártires e já tem um lugar no céu reservado para eles. E esses mártires, eles clamam, João viu eles clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai vingar a nossa morte? Aí o Senhor fala com ele: aguarde um tempo, porque ainda vão chegar muitos para juntar a vocês. Ou seja, depois da grande tribulação, João viu aparecerem milhares e milhares de pessoas, e o anjo perguntou: você sabe quem são esses aí, João? E João falou: eu não sei, mas tu sabe. Eu falei: esses foram os que vieram
da grande tribulação. E os que foram depois da tribulação se tornaram mártires. Não permitiu que eles colocassem a marca da besta, né? E ali eles foram para a guilhotina, foram mortos e tiveram a salvação ali. Né? Eles clamam até hoje: Senhor, até quando o Senhor vai vingar a nossa morte? Mas o Senhor fala: ainda não é tempo. Haverá um dia em que vocês vão juntar aos demais e ali sim você já tem lugar reservado aqui no céu. Aqui no Apocalipse 17 fala da grande prostituta. E aqui também mostra os símbolos, a maioria dos símbolos do Apocalipse. Vai mostrar de cabeça, vai falar sobre taças, vai falar sobre a meretriz, vai falar sobre a fornicação, né? E começa dizendo: eis um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, eu vos mostrarei o julgamento da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. Ou seja, vai ter um julgamento das falsas igrejas que está no meio dos povos, e com a qual os reis da terra cometeram fornicações. Essas denominações, essas falsas igrejas se envolveram com os reinos, né? Os homens poderosos que da terra são os políticos, e cometeram muita fornicação. Os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ou seja, elas pregaram um falso evangelho, eles aceitaram e se embriagaram com isso aí. Amém? Então ele me levou em espírito para o deserto e vi uma mulher sentada sobre uma fera cor de escarlate, cheio de nomes e de blasfêmias, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com pérolas e pérolas de ouro e preciosas, um cálice de ouro em sua mão, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Ou seja, uma igreja rica, uma igreja que pregava heresias, cheia de abominações, e mostrando ali a prostituição daquelas igrejas falsas, igreja adornada, né, com escarlate e tal. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia. A palavra mistério separa a Babilônia espiritual da Babilônia literal, que é grande aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus. A mãe da prostituição e abominações da terra. Essa mãe da prostituição está falando de uma igreja poderosa, que ela espalha várias igrejas de toda parte do mundo. E essa igreja, dá para você já imaginar quem é essa igreja. É uma igreja matriz mundial, onde tem um líder religioso, e esse líder, tudo indica que no final ele vai se envolver com o líder político. E aí esses dois vão dominar todo o planeta Terra. E depois que eles fazerem um tratado de paz, né, com as nações, vão juntar 10 países ali para dominar os demais países. Se não me engano, são 222 países. Então 10 vão dominar os demais, vão assinar ali um tratado de paz, e naquele momento o anticristo vai tirar a máscara e mostrar quem é ele. Ele vai ser ou um político ou um religioso de uma grande igreja. Então, cabe você agora procurar buscar mais e mais o conhecimento da palavra de Deus, buscar entender o Apocalipse através das figuras, né? Através das figuras e das imagens, para você ter um entendimento mais fácil. Eu aconselho você a buscar mais o conhecimento do livro de Apocalipse como uma revelação, porque, como eu falei, o livro de Apocalipse é uma revelação de Deus, mostrando coisas que já aconteceram, que está acontecendo e que irá acontecer. E com certeza vai acontecer a tribulação, depois a grande tribulação, vai acontecer o arrebatamento. Aqueles que não serão arrebatados,
irão passar pela grande tribulação, e aí só há uma decisão dele, ou aceitar a marca da besta e fazer parte do império maligno, ou ele se entregar à guilhotina, onde ele irá morrer e se tornar um mártir. E aí ele vai encontrar com os demais mártires que nunca negaram a Cristo, e ali vai ter a salvação. Então cabe a você, através do estudo, escolher se você vai seguir a Cristo ou vai seguir a Satanás. Amém? Muitas pessoas acham que, não, eu sou cristão, sou filho de Deus, e acha que está salvo, mas se ele for fazer uma alta avaliação de si mesmo, ele verá que ele, infelizmente, é criatura de Deus e não filho. Se você tiver alguma dúvida sobre o reino de Deus, sobre os pecados, vá lá em Apocalipse 21:15, 21:8 e 22:15. E lá vai ter uma relação das pessoas que não herdarão o reino de Deus. Né? Lá fala que não herdarão o reino de Deus os idólatras, as prostitutas, os homicidas, os fornicadores e o principal, os mentirosos. Muitas pessoas mentem e acham que não é pecador, mas a Bíblia diz lá em João 8,44 que Satanás é o pai da mentira. Quem mente é filho de Satanás. Então, se você faz parte daquela lista ali de Apocalipse 21:8 ou 22:15, esse é o momento oportuno que Deus está te dando para você se arrepender e não viver mais a prática desse pecado, para você poder herdar o reino de Deus. Senão, no dia do arrebatamento, infelizmente, você vai ficar. E se você negar a Cristo, se você não negar a Cristo, você vai permanecer no mundo tenebroso onde jaz o maligno. E se você negar a Cristo, você será morto, terá que passar pela guilhotina para poder ter a salvação. Amém? Espero que essa reflexão venha abrir seu entendimento e busque mais e mais conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Deus Pai, Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, mais uma vez te damos graças, te agradecemos por esse momento de reflexão, que essa reflexão venha abrir o entendimento dessas pessoas e eles venham buscar mais e mais conhecimento de Ti, para que não venha ficar fora, Pai, da salvação. Que o Seu doce amado Espírito Santo vá de encontro a cada um deles, dando sabedoria e discernimento. Eu te agradeço, te louvo por mais esse momento. A Ti toda a honra, toda a glória, exaltado do Teu santo nome. Amém, amados? Apocalipse é isso aí. É uma revelação. Ele é tenebroso para quem não conhece. Mas quem conhece é a vida. É o cotidiano. Nós estamos vivendo num mundo tenebroso onde jaz o maligno e ele quer de todas as maneiras não deixar a pessoa chegar à salvação. Amém? Um abraço, fica na paz, Deus na direção sempre.